A nossa questão comentada da Universidade Federal do Mato Grosso, que também tem banca realizadora de concurso, não é só vestibular, é uma questão que eu denominei, você está vendo aí, ó, coesão textual. Porque às vezes eu coloco pronome, às vezes eu coloco conjunção, às vezes eu coloco concordância, mas quando tem uma mistura nessa questão que você está vendo aí, 2019, eles pediram o seguinte: releia o trecho. A organização ou a empresa, quando se insere neste tipo de atividade, também obtém significativos retornos, não apenas para a sua imagem, que fica mais reforçada quanto à sua credibilidade, mas também no desenvolvimento da potencialidade de seus colaboradores, pois novos talentos e lideranças acabam despontando. Sobre as relações estabelecidas na construção do sentido desse texto, ou desse trecho, o que é correto afirmar? Eu gostaria que você, para não se contaminar com a minha opinião, pausasse a sua tela, expanda a sua tela aí, congele a imagem e, com o seu conhecimento prévio, resolva essa questão ou pelo menos elimine alguma delas. Vai lá, boa sorte. Bom, eu espero que você tenha feito o que eu pedi. Às vezes eu peço para a pessoa congelar, ela fica meio com preguiça, mas aí você não tem como se avaliar ou saber se você fez de acordo ou não. Bom, vamos lá na tela. A letra A diz que o conectivo, mas também, exprime a ideia de contraste. Olha a linha 2. Fica mais reforçada. Aliás, não apenas para a sua imagem, que fica mais reforçada quanto à sua credibilidade, mas também no desenvolvimento da potencialidade. Se você marcou a letra A como a correta, você errou. Cuidado, porque uma das coisas que a gente decora a vida inteira é sobre esse conectivo mas, ou essa conjunção mas. Realmente, o mas é o principal conectivo que indica adversidade. Existe uma oração chamada oração coordenada sindética adversativa. E eu sempre chamo a atenção de que o adverse de adversidade é o mesmo radical da palavra adversário. Quem é o seu adversário? É o seu oponente. Então, realmente, a conjunção mas indica oposição. Ou, como disse a alternativa da questão, contraste. Por exemplo, eu não estou em período de férias, mas vou viajar por 15 dias. Espera lá. O normal é que se eu estiver no período de trabalho, eu trabalhe. Ao contrário do que seria conveniente, eu vou viajar. Isso é o oposto do que se espera. Isso é uma adversidade. Mas olha a letra A. Não é o mas que está aí. Vem aqui comigo. É o mas também. Então, eles pegaram só, por isso que muita gente sabe de cor. O mas também, ele dá uma ideia de adição. Isso aqui também pode ser o como também. Ou isso aqui pode ser o e também. Ele não só estuda, mas também trabalha. Ele estuda e trabalha. Olha na tela. A organização, quando se insere neste tipo de atividade, também obtém significativos retornos. Não apenas para a sua imagem, mas também no desenvolvimento da potencialidade dos seus colaboradores. Quer dizer, é para a imagem e para os colaboradores. Por isso que a resposta não é a letra A. Olha a letra B. O conectivo quando pode ser substituído por no momento em que. A organização ou a empresa, no momento em que se insere nesse tipo de atividade, e se você marcou a letra B de bola, você acertou. Este é o gabarito da questão. A conjunção quando, o conectivo quando, é o principal conectivo temporal. Aliás, é importante você saber o seguinte: a ideia de tempo, ela tem N conjunções. Mas as duas conjunções principais, os dois conectivos principais, são esse, quando, que apareceu aí, ou o enquanto. Com a diferença que a conjunção enquanto,
ela é um tempo que se exprime pela relação de simultaneidade. O que é algo simultâneo? É algo que acontece ao mesmo tempo. Então, a relação de simultaneidade, enquanto meus filhos ficam na creche, eu e minha esposa trabalhamos. Enquanto uma coisa, a outra. Pessoal, mas olha a letra C. A palavra que não é um pronome relativo. Vamos ver onde é que está a palavra que. A organização ou a empresa, quando se insere neste tipo de atividade, também obtém significativos retornos. Não apenas para a sua imagem, que fica mais reforçada, ela é um pronome relativo, sim, mas ela não retoma organização. Ela retoma imagem. A imagem é que fica mais reforçada. Então, o problema da letra C não foi a identificação da classe gramatical, foi a identificação do referente. Agora, te lembrando, a palavra que, para que ela seja isso que se falou aí, um pronome relativo, é só você pensar no seguinte: pronome, alguma coisa que é colocada em função de um nome. E a gramática diz que nome é o que nós chamamos de substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Então, o que pronome relativo, ele necessariamente retoma um antecedente que é um substantivo. Olha na tela. Se você olhar lá, você está vendo aí, ó, a sua imagem que fica mais reforçada. Antes do que nós temos imagem, que é um substantivo. Agora, se não tiver um substantivo, pode ser também um pronome. Olha o nome aí. Substantivo é nome. E pronome tem a ver com isso. Por exemplo, esta é a atividade que vos apresento. Esta é a atividade que vos apresento. Esse que aqui está, retoma a palavra atividade. Atividade é um substantivo. A atividade. Toda palavra antes da qual eu posso colocar um artigo é um substantivo. Então, isso aqui é um pronome relativo. Por exemplo, não sei o que era aquilo que brilhava no céu. Não sei o que era aquilo que brilhava no céu. Aqui, ó, antes desse que, eu tenho a palavra aquilo. E a palavra aquilo é um pronome demonstrativo. Então, esse que é um pronome relativo. Eu diria assim, não sei o que era o objeto que brilhava. Esse aquilo, por sua vez, já substitui um substantivo. E aí a letra D de dado, meu amigo, vai lá na tela. Se você marcou a letra D como resposta, eu nem acho que você fez mal. Porque a palavra pois, ela pode indicar justificativa. Olha a tela aí. Está dizendo assim, mas também no desenvolvimento da potencialidade dos seus colaboradores, pois novos talentos e liderança acabam despontando. A palavra pois, a resposta é B. Mas a palavra pois, se na língua portuguesa ela aparecer precedida de uma vírgula, pode olhar aí na tela, como é o caso aí, ó, colaboradores, vírgula, pois, necessariamente o pois, que é precedido de uma vírgula, é aqui, ele é substituível pela palavra porque. E a palavra porque, ou pois, oficialmente se classificam como um termo de valor explicativo. Então, por exemplo, ele passou mal, pois comeu algo estragado.
Eu posso dizer que ele passou mal porque ele comeu algo estragado. Então, isso aqui está explicando o motivo pelo qual passou mal. Agora, será que não pode ser justificativa? Não vim ontem, pois estava passando mal. Estou justificando a minha ausência. Então, às vezes, o pois pode sim ser de justificativa. Se você marcou a letra D, você não coincidiu com o gabarito deles. Mas tentando entender, olha a frase. Ele está dizendo aí que a organização, ela obtém retorno, retorno para a imagem, retorno também para o desenvolvimento dos colaboradores, pois novos talentos acabam despontando. Talentos despontarem não justifica por que se desenvolve potencialidade. Na verdade, não é uma justificativa, é quase que uma conclusão. Eu desenvolvo as minhas possibilidades, por quê? Estou explicando. Porque muita gente boa acaba aparecendo. E muita gente boa aparecer não justifica esse aumento. Como eu ter faltado, pois estava com dor de barriga, a dor de barriga justifica a minha ausência. Mas não fique preocupado caso você tenha errado. Período composto, conjunção, pronome, tudo isso faz parte da coesão textual. Como é que anda o seu português? Eu queria te convidar para um desafio. Se você entrar no nosso site, www.ivaonline.com.br, tem um curso gratuito lá, chamado Simulado Português 2019. Tem um simulado com algumas questões, como se fosse uma prova, que eu gostaria que você acessasse, que você entrasse, que você ouvisse o comentário que eu fiz para essas questões. É de graça, você não vai pagar nada, você só tem que cadastrar no nosso site. E aí, depois que você fez esse simulado, depois que você se avaliou, nós temos alguns produtos lá que podem te atender. Seja para o seu concurso, seja para você atualizar o seu português, seja para uma banca específica, dá uma olhadinha lá e participe dessa atividade. www.ivaonline.com.br